perguntaríamos hoje sobre Inter, mas a pergunta de Grêmio CCD, ela foi cogitada, né? Sobre a responsabilidade pela derrota de ontem. Renato atribui a erros infantis dos jogadores que de fato aconteceram, né? Expulsão, pênalti. Mas o quanto tem também do Renato e das trocas aos 13 do segundo tempo que tiraram, por exemplo, diria o colunista Diogo Olivier, o fator Monsalve do Grêmio? Todo e qualquer jogo de futebol pode ser avaliado com erros infantis. Todos. Não existe nenhum jogo de futebol que em determinado momento não se tenha o erro de alguém. Futebol é um jogo de erros, né? É um jogo de erros. Tá? Mas é que quando a gente fala em jogo de erros, a gente já está sendo mais profundo do que dizer que é o erro infantil que é determinante para a derrota. O Renato ontem, ele perdeu e ganhou. Só que ele perdeu mais do que ganhou. Porque quando ele perde um jogador e ele não modifica o time, apenas traz o Vijaçante para ser uma espécie de zagueiro, e o Vijaçante compõe espaços ali, o Grêmio de alguma maneira minimizou o fato de ter perdido um jogador. Recuou, montou 2 linhas de 4. Mérito do Renato ali. Vitória do Renato. Foi para cima. Não foi. O Grêmio passa a ser reativo e é mais fácil ser reativo. Lembrando, é sempre mais fácil defender do que atacar. Quando tu precisa atacar é pior do que quando tu precisa defender. Só que ele, de alguma maneira, ele mantém a estrutura do time. O Cristaldo vai se doar como volante pela esquerda. E eu estava muito próximo do Renato e muito próximo do jogo. Eu vi como foi construída a montagem do time. Foi sepultada a tese de que Cristaldo e Monsalve não podem jogar juntos quando tu traz esse relato do Cristaldo se doando como volante. Não, e o Cristaldo, ele chega do lado, é muito legal, Léo, porque ele chega do lado do Dodi e o Dodi diz, tu fica na direita, do lado deles, eles estavam muito próximos. Explica por que tu estava perto, porque daqui a pouco alguém vai achar que tu estava na casa mata ali. É que eu fui na arena ontem e a arena deixei de ser ontem. Eu tava na arena, e a arena tava improvisada, Potter, e a gente ficou na cadeira os Gold? Colegas não, na cadeira Gramado. Na Gramado. Bem pertinho. E era assim, como não tinha nenhum camarote funcionando, os dirigentes, tanto do Atlético como do Grêmio, ficaram exatamente atrás da Casa Mata. E nós atrás dos dirigentes. A gente tá próximo. Como eu tava do lado do Atlético, eu vi essa mudança, porque o primeiro tempo o Grêmio tava defendendo pro lado onde tinha a Casa Mata do Atlético. E o Dodi pergunta, fico na direita ou na esquerda? E o Cristaldo diz pra ele, deixa eu ficar na esquerda. O Cristaldo posiciona e eles montam 2 volantes bem típicos assim. O Dodi e o Vijaçante um pouco atrás deles. E o Grêmio consegue construir gols. É verdade que esporádicos, é importante dizer isso. Um é uma bola parada e o outro é numa jogada individual, num contra-ataque. O Grêmio chega a 2 gols. E no início do segundo tempo, o Grêmio mantém essa estrutura. E tem chance de fazer o terceiro. Eu nem coloco no escanteio, na bola da cabeçada do Bright White, mas coloco uma jogada do Soteldo, que ele cruza e o Monsalve chuta por cima. Então por que Renato errou se ele vencia por 2-0, estava perto de fazer o terceiro, tinha volume de jogo? Porque ele cometeu um erro infantil. Ele não entendeu que futebol também se decide pelas estratégias. E aí o Renato comete o que para mim é um erro muito comum no futebol, que é tu determinar que o mais importante a partir de um certo ponto é defender. Mas o Renato tira o Monsalve e tira o Bright White. Ele coloca o Natan e o Edenilson. O Edenilson é o quê? Mas se o adversário, como fez o Milito no intervalo, ele tira o Otávio e tira Fausto Vera. Tira os 2 e volantes. Coloca Palácios e Vargas. Isso, leva eu imagino que o Renato pode ter pensado, olha, eu já tô sem um zagueiro, eu tô com um zagueiro só. Muito atacante para marcar. Eu não repuso o Gustavo Martins. O cara botou 2 atacantes, eu preciso marcá-los. Tu não está sem zagueiro, esse é o ponto. Não mudou. A relação não muda. Tá, mas tem uma atenuante em relação ao jogo com o Fluminense, tu não acha? Não, nem compara. O jogo Fluminense não tem desculpa o erro do Renato. Nesse ele tem atenuante. Olha, ele tomou uma decisão diante de algo que o adversário fez. Tem estratégias. Vamos imaginar que seja essa estratégia dentro da ponderação que tu está colocando. Tu simplesmente abriu mão dos teus únicos jogadores que seguravam a bola. Pra mim o ponto é esse, não é quem entrou, os únicos quem saiu. Que seguravam. O Bright, inclusive, vale um capítulo. Mas eu acho que ele tinha que mexer, sabe? Sim, não tinha como deixar entrar 2 atacantes. Eu não tinha visto ao vivo ainda. A melhor notícia
está exatamente nesses 2 jogadores. Mas essa mudança... É que assim, o Gonçalves Renato podia ter feito recolocado, porque quando entra o Vargas, o Atlético passa a ter 2 atacantes por dentro, o Vargas e o Daverson. Então, o Villaçante tinha que marcar direto um atacante. No primeiro tempo era só o Daverson. Então, o Daverson era marcado pelo Kahneman e o Villaçante sobrava. Então, a questão numérica de ter mais um zagueiro eu entendo. Colocar o Natan. A substituição simples. Tira o Cristaldo, coloca o Natan. E bota o Villaçante pro lugar. E o Villaçante fica volante. O erro dele é abrir mão do Monsalve e aí coloca um jogador, o Edenilson, pelo lado direito, no lugar do Monsalve. O Edenilson tá lá Ele entra muito mal. na ficha dele volante, tá? O Edenilson não marca mais que o Monsalve. Não marca mais. Esqueçam isso. Ele nem marcou como volante, nem construiu como meio. César, Então tu não ganhou marcação. A gente continua o papo de Grêmio. Antes, fique com o recado do nosso parceiro fatalmodel.com. Um marco histórico no futebol brasileiro. A Fatal Model é mais que uma apoiadora do Brasileirão 2024. Presente em mais de 600 jogos, levando respeito, segurança e dignidade a cada partida. Fatal. Muito bem. Fatalmodel.com. Eu só queria Munari, pelo Edenilson? amor de Deus. É que se a gente pessoaliza, o Edenilson não faz. Não. O problema do Edenilson em relação ao Monsalve, ao Bright White ou a qualquer outro, é uma característica que serve para o Natan Fernandes, que serve para o Soteldo, e que o Renato simplesmente construiu o time para essa característica, que é muito pouco inteligente em jogos que tu tá ganhando e que tu tá te defendendo. São jogadores definitivos. O Edenilson o que é? É um cara de transição. Esquece dele defensivamente. O Natan Fernandes é o quê? É um cara de... Sempre que a bola for no Natan Fernandes, ele vai pra cima. Sempre que a bola for no Soteldo, ele vai pra cima. Sempre que a bola for no Marinho, ele vai pra cima. O que tu precisa nessa hora? Que quando ela bate no centroavante, ele bota o pé em cima da bola e joga um pouco para que o teu time respire. O Renato começou a fazer o jogo de transição, ela batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. Teu time começou a cansar, a bola começou a entrar. E aí minimiza. Aí diz o seguinte, erros infantis foram determinantes. Sim, a bola estava todo o tempo lá. Mas a questão toda, César, é que tu não pode abrir mão aos 13 minutos, embora eles estivessem desde os 20, a expulsão foi aos 20. 19. 22 começou o jogo. 20, depois o gol 30 e 40, né? Isso. Mais ou menos. Isso. Então, assim, tu não pode. Tu jogou 25 minutos com um a menos, mas tu não pode abrir mão dos jogadores que têm a qualidade, que têm o lance individual, que têm a bola. E aí tu faz uma recomposição defensiva que não era necessária naquele momento, porque tu já estava recomposto defensivamente, e tu traz pro teu time um jogador que tá num limbo. O Edenilson hoje tu não consegue definir ele. Enfim, ele entrou muito mal. O gol tem a participação dele, porque ele não acompanha. E aí tem algo que o Renato fez que eu acho que é péssimo. Tu colocar o menino aos 28 e tirar aos 45. Não faz isso. Então não coloca. Vocês não me convenceram. Deixa eu chamar alguém que entende de futebol aqui para falar. Baixa o microfone ali para ele. Como é que é o teu nome? Te apresenta para quem tá nos ouvindo. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Brandon e eu tô dentro da sala, né? Tá acompanhando. Você dentro da sala, exatamente isso. O Breno tá completando 13 anos hoje, né? Hoje tá de aniversário. E é ouvinte da sala mesmo. E a gente ficou muito feliz. E olha só, 13 anos ouvinte do Sala pelo rádio. Alguém me diz, pelo aplicativo? Bom, pelo rádio, né? Pelo rádio. Me conta, gremista, né? Sim. Por que o Grêmio perdeu ontem? O Renato mexeu mal? O que tu achou? Eu acho que o Edenilson não deveria ter entrado. Entrou mal, né? Talvez um jogador um pouco mais defensivo, fazendo um volante, um zagueiro fazer a volância para que o Edenilson, como o CCD disse, ele é um homem mais de transição, né? Que isso? Olha aí, ó. E acaba que, sei lá, não sei se o Jeromel entrou. Já dá pra saber. Entrou mais tarde. Mas já sabemos. Ele já usa. É um retranqueiro. Já sabemos. A nova geração vem retrancada. Já sabemos que é bem gremista, né? Quando ele falou, era pra dar uma fechadinha. E tu já aprendeu como é que é o sala de redação, que te interrompemos, né? Começou a falar, já entramos. Não foi o CCD que falou transição, porque ele nunca falou isso em nenhum comentário dele. Ele acha Nutella isso aí. É que o Potter não gosta de... Chama ele de Nutella agora, o CCD. Diz a ele que usou a transição. Eu gostei, ele não usou a transição. Não existe nenhum gremista
que não tem nenhum, quê, zero que não tem um quê retranqueiro. Não tem nenhum. Se o cara diz, eu gosto do futebol, arte e tal, tu já começa a olhar. Aquele Grêmio o Grêmio campeão da Libertadores, que o Renato tira, o então. assunto é o tira esse time aí, não serve. Renato, mas o Renato não é gremista, é colorado. Vamos lá, Breno. Não tira esse aí, né? O teu presente de aniversário é assistir o Sala? Sim. E aí foi isso que tu pediu? Sim, né? Olha só. E eu quero saber, agora eu vou te botar numa ruim. Quem que tu mais gosta desse time aqui? Não tá aqui hoje. Pedro Ernesto. Guerrinha. Pedro Ernesto. Pedro Ernesto Denardinho. Manda um abraço pro Pedro, ele tá nos ouvindo. Abraço, Pedro. É isso aí, Pedrão tá nos ouvindo. E aí, guri? Tá. E aí, guri? O que tá fazendo aqui, guri? O Pedro gostou e pediu um zagueiro de volante. O Pedro deve estar em êxtase agora. O Pedro vai entrar no ar. O Pedro ia fazer perguntas impublicáveis aqui. O Pedro deve estar pensando, a base vem forte. O Pedro, nesse momento, deve estar um volantezinho na frente. Tu vai ser jornalista como a gente? O que tu pensa aí? Tu tá pensando nisso? Não sei. Hein? Me conta como é que é essa tua rotina de ouvir o Sala ou pelo rádio do carro com teus pais ou depois pelo aplicativo, mas de não perder nenhum minuto do programa. Todo dia tu ouve? Normalmente. Às vezes de vez em quando eu não ouço no almoço, mas quando o assunto tá bom, como não vou lembrar que dia, mas o Papo do Esquerdo, que morreu, vocês estavam falando, eu cheguei e já coloquei pra... Quarta-feira. Foi quarta-feira. E tu joga, né? Tu joga no Cruzeirinho. Lateral direito. Lateral direito, vai ganhar dinheiro. Ele joga em duas posições. Ele disse, às vezes eu faço a volância. O que tu achou do lateral direito do Grêmio ontem? Lance dos pênaltis, o João Pedro. Tu que é um cara da posição. Pode falar. Ele errou, né? Mas eu gosto dele. O que errou fui eu. É isso aí, na média... Ele é um cara mais sensato do que... Entendeu? Mais sensato. Errou, as pessoas erram. Então tá, Breno. Ele errou, mas ele é o melhor lateral do Grêmio. Verdade, concordo contigo. Porque a bola tá sempre ali. Trabalhamos nesse caso com a expressão única. Obrigado, tá? Parabéns. Feliz aniversário. Muito obrigado pela visita aqui no Sala. Saúde. 3 aninhos. Segue nesse caminho. Hoje matou aula pra vir aqui, é isso? Não, de manhã. Não, aula de manhã. Amanhã. Falta um pouquinho, né? Aniversário não se vai à aula. Eu tentando salvar ele. Hoje, quando o Grêmio perde na rodada, o Corinthians ganha, o Bragantino ganha, o Fluminense ganha. Volta a ter aquela preocupação? Não acho que tenha voltado. O resultado é diferente do rendimento hoje de ontem? O resultado é diferente do rendimento. Dirias que foi uma derrota maravilhosa, então? Não diria que foi uma derrota maravilhosa, porque não há derrota maravilhosa. Eu diria que foi uma derrota da curva, assim, é improvável, assim, que o Grêmio começasse a ganhar jogo atrás de jogo e ia subir numa escalada inacreditável até chegar no G4, né? É assim que funciona no ano da enchente, como o Léo sempre refere aqui. Tá na curva, assim como a derrota contra o Atlético Goianiense num outro patamar, tá na curva do Inter, essa derrota tá na curva do Grêmio. Mas o Grêmio perdeu o jogo porque não tem um grupo tão forte quanto o Renato disse que tem. O César ontem... Saíram os melhores, o Grêmio desanda. Mas por que saíram os melhores? O César ontem... Que ele tirou. Fez não precisava tirar os melhores. O César fez uma observação que eu acho que é muito pertinente, César. Os próximos 4 jogos do Grêmio, 5 jogos do Grêmio... mas um é o Criciúma. Que é atrasado. É atrasado. Aqui, ó, o Grêmio tem o Red Bull Bragantino. Tá. Que é fora de casa. Flamengo. Esgualepado. Criciúma, Botafogo e Fortaleza. E sabe qual é o outro? E depois o Grenal. O Grenal. Então, assim, a sequência de jogos do Grêmio é muito dura. É verdade. E esses pontos o Grêmio não pode deixar escapar. No primeiro turno, o Grêmio... Porque tu pode criar um embaraço pra ti e um peso que tu vai ter que carregar na hora decisiva. Para salvar o nosso quórum, Maurício Saraiva chega, esse guri comenta muito melhor do que esse bando de cabeça de bagre, diz o nosso ouvinte. Nosso ouvinte, Pedro Ernesto. O Pedro não usaria cabeça de bagre, seria pior. O Breno começou a fazer um comentário e o Maurício apareceu, cara. Tava no meu lugar. Mas olha só, Maurício. Eu acho que é óbvio que... Comentarista de olho azul, rapaz, não mete a mão. Existe... É mais fácil. Vai ser, aí a vida tá ganha de saída já. Nasce de olho castanho. Deus não me ajudou muito na parte física. Tem controle castanho. Eu tive que investir no conteúdo, sabe? Porque no visual não dava. Mas olha só, nós temos uma sequência que o Grêmio no primeiro turno perdeu todos os jogos. Todos os jogos. O Bragantino é o primeiro, né? Pós-enchente do Brasileiro. Ele perde é time reserva, né? É o time reserva. O Grêmio perde todos os jogos. Por que eu coloco isso? Tem uma grande notícia no jogo de ontem, vocês todos viram o jogo, não sei se o Potter viu. Tem uma grande notícia que o Potter, quando fez 2-0, deve ter desistido.
O Grêmio tem 2 jogadores que são diferentes, Gonçalves. especialmente um, tá? Bright. Bright White é muito bom jogador, muito bom. É exatamente o jogador que eu não tinha visto, que o Léo viu jogando lá na Espanha. Ele agrega sem a bola, ele é brigador, ele é interessado, um jogador interessante de ver. Agora, o Monsalve... César, Campeonato Gaúcho do ano que vem já tem disputa, tá? Eu vi a partida... Melhor do campeonato, Gabriel e Monsalve. Eu vi a partida inteira e tive o deleite de comer uma carne que eu mesmo estava assando, ouvindo o Renato chorando depois, né? Que não errou novamente. Ele chorou pouco tempo, né? Porque ele saiu, foi rapidinho que tinha que ir embora, né? Mas enfim, assim, eu digo com absoluta certeza, Inter e Grêmio, e aí eu vou botar o Grêmio, que a gente tá falando do Grêmio, não caem de jeito nenhum. O Renato achou um time, o time do Grêmio é bom, ele vai ganhar mais do que perder. E os dois, dependendo de G7, G8, G9 ou G6, o original, vão lutar por vaga na Libertadores. Acabou. Começou a ter mais perna, só tem uma competição pra jogar. O Grêmio também só tem uma competição pra jogar. O Grêmio ainda tem um jogo a menos, precisa ser jogado. O Grêmio tem time. Tem time porque melhorou. O que o Renato... por exemplo, assim, o Renato era um gênio ontem até os 10 do segundo tempo, 15 do segundo tempo. Ele é um gênio. Trocas, né? Ele não movimenta como nenhum treinador. Ontem o Jair. O Jair, ele tem uma expulsão, ele já bota um cara. Ele perde um zagueiro e já mexe o time. O Renato segura o time, bota o Vila Sante pra trás. O time continua encontrado contra um preguiçoso Atlético Mineiro. Que time bem preguiçoso. É incrível que tenha virado a partir de ontem, né? Até porque também mexeu, enfim. Virou por causa disso. Mas os 11 iniciais eram muito preguiçosos. E aí, consegue fazer 2-0 por insistência, porque estava melhor. Não é um acidente, discordo isso aí. Não foi um acidente os gols do Grêmio. Não foram. O Grêmio tem time. O Grêmio tá salvo. E, infelizmente, pro secador aqui, o Grêmio não cai esse ano. Eu concordo com a avaliação do Grêmio ter achado um time que já estava lá sob os olhos do Renato, que é o Monsalve com o Cristaldo, por exemplo, como ideia de time base, ter um meio-campo com retenção. Eu não me oponho à crítica que o César faz desde ontem sobre a saída dos jogadores mais talentosos, dos 4 melhores do time ontem, que eram os 2 meias, o Braithwaite e o Soteldo, só fica o Soteldo. Então essa crítica eu não estou me opondo a ela. Eu apenas disse e mantenho que a derrota não tem como fator principal essas trocas, e sim especialmente 2 erros, que você espera do menino de 17 anos que está estreando na lateral direita. Mas erro, como disse o Léo, e é verdade, o futebol é jogo de erro. Agora, quando você comete um pênalti para evitar o cara que vai fazer o gol, esse pênalti se sustenta. Quando você comete um pênalti num cara que está com o nariz apontado para a bandeirinha de escanteio, isso está grosseiramente equivocado. E é o mesmo defensor que faz um segundo pênalti com um braço para cima e um braço em paralelo ao ombro. Ele duplicou a chance de proporcionar um pênalti ao adversário. Então, eu não gosto do individualismo para o melhor ou para o pior, mas eu também não posso mexer numa realidade tão real, tão óbvia, como um jogador, especialmente, numa manhã especialmente infeliz, ter cometido 2 erros fora da curva do jogo. Porque com as trocas que o Renato tinha feito, César, e que a gente pode discutir à vontade, o Atlético não tinha melhorado sobre o Grêmio, não tinha infligido perigo adicional ao Grêmio, o jogo estava controlado. E a partir de erros tão fora da curva da partida, é que vem a derrota para o Grêmio. Então, desta vez, aqui está o cara que falou antes de Grêmio e Fluminense, que o Renato estava desafiando a matemática, quando ia com 2 no meio-campo lá no Rio. Ontem, eu não boto a responsabilidade principal em cima do Renato. É que tu atrai muito o adversário, Maurício. As tuas trocas te tiram os jogadores mais agudos que tu tem, os jogadores, o jogador que retém a bola, o jogador mais ofensivo, que embora seja um jogador de velocidade e força, ele também segura a bola, e tu atrai o adversário. E é aquilo que eu falo. Tem 2 times e uma bola. Se ela não tá contigo, ela tá com o teu adversário. Então pega ela pra ti e fica controlando o jogo. Mas com 10 é menos simples, Léo. Com 10 e 2 dos caras que estavam marcando e fazendo uma função de muito sacrifício, como o Monsalve e o Cristaldo, a 15 do segundo tempo, eles evidentemente já estavam a menos na competitividade. É o que o Renato deve ter pensado. Mas se ele faz a opção só de tirar, por exemplo, o Cristaldo, para colocar o Natan e fica com Doide e Vivaçante, com Monsalve na direita, Soteldo na esquerda do Bright White, ele ganha marcação. Sim, não tira os 2 meias, por exemplo. Não tira os 2 e a escolha dele, quando ele decidiu tirar o primeiro, ele tirou o Monsalve, que tem mais físico que o Cristaldo, que marca mais que o Cristaldo, que corre mais que o Cristaldo. E ele, inicialmente, quando ele coloca o Edenilson pelo lado direito, ele tira o Bright White, o Cristaldo vira o centroavante. Aquela função que já falou tantas vezes que ele não rende tão bem. E outro ponto, né? Então, são muitos detalhes errados. O Aravena tem uma jogada de gol contra o Criciúma e no jogo seguinte o Aravena não entra. Entra o Natan, pois é. Isso é outra discussão importante. Que e o Soteldo não sai, né?
O Cristaldo sai, o Monsalve sai, o Bright White sai e o Soteldo não sai. Se tem base na tua tomada de decisão, se ela tem pé e cabeça, eu não tenho problema nenhum aqui em admitir. Só que a tomada de decisão do Renato, nenhuma tem coerência em cima do que a gente enxerga. É tudo em cima do aleatório, é tudo em cima do empírico, não tem cabimento.